Ô, Vitor, você recebeu a minha solicitação aí? Eu estou clicando em aceitar, mas não está indo. Vê se qualquer coisa escreve aqui no chat. Olha lá, a Lurby Solution não está conseguindo participar. Eu não sei se é algum problema de conexão. Vou convidar de novo aqui, ô, Victor. Aê, agora foi. Opa, Tudo bem? boa noite, Romeu. Como é que vai? Boa Tá me noite, escutando Victor. bem? Tô bem. E você? Tô bem, graças a Deus. Você Maravilha. você tem o nome do meu sócio, cara. É Victor Ah, também, é? meu sócio na agência de comunicação. Ah, bacana. Espero que ele seja um bom sócio, então. Além de sócio, é meu primo, né? Ah, maravilha, então. Empresa familiar. Tudo bem, cara? Tudo jóia. E por aí, como vão as Tudo coisas? ótimo, tudo ótimo. Ah, que Falar bom. um pouquinho aí sobre, né, a empresa de vocês, sobre a solução para a questão, parte do problema, né, parte da solução do lixo. Eu estou até aqui com, né, para fazer uma introdução, né, o Victor Faria, ele é CEO da Lurby Solution. E aí falar um pouquinho do problema que está até no site de vocês, né? Que hoje o descarte irregular de lixo ele é um problema crônico, é um problema do Brasil, né? Tanto nas grandes cidades quanto nos pequenos municípios. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a destinação inadequada do lixo no Brasil cresceu 16% na última década e com as soluções atuais levariam 55 anos para a gente mudar essa realidade. Então, eu passo a palavra aí para o Victor para ele falar um pouquinho, né? Fala um pouquinho sobre você, Victor, e também sobre a sua empresa, que é uma GovTech, né? O que vocês fazem hoje. Claro. Bom, em primeiro lugar, Romeu, obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo esse bate-papo aqui com você. É um assunto muito importante, assim, que a gente tem que, de fato, dar mais voz a esse problema, porque muitas vezes é uma questão muito ignorada, assim. Acho que o cidadão comum, ele coloca o lixo na porta de casa, aquele lixo é coletado, então, assim, no entendimento dele, ele some. Mas o problema não acaba ali, né? Mas vamos lá. Hoje eu sou o Vitor, tenho 27 anos, sou CEO da Lurb Solution. Tá me escutando bem, Romeu? Desculpa, minha tela ficou escura aqui. Ah, maravilha. Tenho Tudo 27 certo. anos, sou CEO da Lube Solution. Assumi a frente da nossa empresa aí tem menos de um ano e estamos conseguindo fazer muito barulho aí desde então. Hoje a Lurb, ela atua no segmento, né, de gestão de resíduos sólidos como um todo, mas a gente olha especificamente para uma parte da cadeia, que é o acondicionamento. Ele está lá no iniciozinho da cadeia, né? Se você pega aí cada etapa da cadeia de gestão, ela tem a sua importância. E a gente quer ajudar ali a otimizar a logística da coleta, dando para o cidadão comum, para as empresas e para as prefeituras e cidades aí que querem melhorar seu sistema de coleta, um equipamento que atende o volume hoje gerado de lixo, que é muito alto, igual você mesmo mencionou, né? Hoje tem crescido, na última década a destinação inadequada cresceu 16%, mas a geração de lixo ela tem crescido 19% ao ano. É muita coisa. Quando a gente olha assim para a geração de consumo das pessoas, tem aumentado na hora e, consequentemente, o descarte desse lixo. E está sendo inadequado ainda. Então, a gente vê que as soluções são ineficientes. Então, a Lurb Solution, olhando para esse cenário, um cenário ineficiente que exige novas tecnologias, buscou lá fora alguma coisa que atendesse essa demanda, que é o contentor semi-enterrado. É um equipamento que tem uma grande capacidade de armazenamento, ocupa um menor espaço, então a gente está falando em mais lixo, em menos espaço, e esse lixo armazenado de uma forma segura, de uma forma limpa, que evita a contaminação do solo, evita o contato das pessoas direto com o lixo. Você consegue, devido a essa grande capacidade de armazenamento, melhorar a logística da coleta, ou seja, o caminhão ele não precisa mais passar todo dia, então você reduz aí o consumo de combustível e, consequentemente, né, a emissão de combustíveis fósseis. Um ganho também que é muito interessante de mencionar na saúde pública, né? Hoje, para cada dólar que as prefeituras, esse dado em dólar, é feito pela ABETRE, para cada dólar que as prefeituras economizam no sistema de gestão de resíduos sólidos, essas prefeituras acabam gastando US$ 4 no sistema de saúde. Por quê? Pensa no lixo, assim, você fez o descarte do lixo. Aí vem a chuva, entra em contato com aquele lixo, gera o chorume,
fica aquela água empoçada, aquele mau cheiro. Isso gera um ambiente ideal para a proliferação de insetos, de vetores, e as pessoas acabam sendo contaminadas. Então, um dado interessante é que no ano passado o governo federal gastou 5 bilhões de reais no sistema de saúde só com doenças relacionadas ao lixo. Então, você investir também no sistema de gestão de resíduos sólidos, você acaba evitando outros gastos em outros sistemas, porque está tudo integrado, percebe? E é aí que a Lube Solution entra, que a gente entende que o nosso equipamento hoje, ele atende esse início da cadeia e a gestão de resíduos sólidos urbanos, ela tem que ser vista dessa forma integrada, de uma forma sistêmica, que comunica várias frentes de trabalhos, vários segmentos do governo, enfim. E a gente entende que o nosso equipamento ele pode atuar sim e contribuir para uma melhoria do cenário que hoje, como você mesmo mencionou, assim, no Brasil é crônico, é bem ruim. Victor, a gente, né, eu acho que tem ali um problema, né, não só de aparência, quando você vê um descarte de lixo numa esquina, na calçada, de forma que a aparência, né, não é nada legal, mas você tem contaminação do solo, contaminação da água, né, isso gera muitos problemas de saúde, o que você falou, né, o governo federal gastou 5 bilhões de reais no sistema de saúde em 2011, né? Então, assim, se a gente tivesse saneamento básico para todo mundo, tratamento do lixo, né, descarte correto, né, quanto que não economizaria desse dinheiro e Sim, poderia investir em outras áreas, né, na educação, na com segurança certeza. pública, né? Agora, para as pessoas entenderem, né, a solução de vocês, eu vi lá no site, vocês têm é como se fosse uma grande caixa de água, né? Uma grande caixa de água. Qual é o produto que vocês usam ali? É o É material? polietileno de alta densidade, o PEAD. Etileno. E aí as pessoas. E ele fica meio que enterrado na terra, né? Eu vi Isso. isso. Em qual cidade que vocês fizeram um projeto piloto? A gente tem Brasília, atuamos em Niterói também, tem um edital sendo agora em Recife, que vai ser muito interessante, 48 equipamentos, mas eu acho que o case mais bonito de ver é o de Niterói. Lá com a prefeitura de Niterói, junto com a Clean, que é o órgão de limpeza urbana lá, eles conseguiram não só melhorar muito, né, o sistema de coleta de lixo, mas levar a coleta de lixo para comunidades que antes não eram atendidas também. Eu vi que ficou. Eu não sei quantos vocês têm. Se chamam de coletores? Como que se chamam? Aí é um jargão assim mais técnico, mas é contentor Contentor. semi-enterrado. Mas pode ser Então, container, enfim. eu não sei quantos contentores vocês colocaram lá em Niterói, mas eu vi, né, numa comunidade, tinha ali o contentor de reciclável, contentor Sim. de lixo orgânico, tinha talvez tinha um terceiro ali que eu não lembro se era de vidro, se era algum outro especial, mas o que era uma esquina cheio de lixo, né, com descarte irregular, que a caçamba não aguentava, ali ficou algo com uma tampa, né? Sim. Como se fosse uma caixa de água que abrisse por cima. Você coloca o lixo e o caminhão vai lá e recolhe, né? É isso, é assim que funciona. É isso, Victor? Exatamente. Qual a grande vantagem assim do contentor semi-enterrado? É você migrar do sistema de coleta manual, que hoje é o sistema que a gente tem operando em maior número de municípios do Brasil. O que é o sistema manual, para o pessoal entender, de coleta manual? É aquele que vai o caminhão de lixo, aí vão dois garis, né, dois coletores lá atrás, agarrados no caminhão, eles pegam um saco de lixo com a mão, jogam para dentro do caminhão. Então, assim, até esse coletor, até esse funcionário, né, que em última instância acaba sendo um servidor público aí, ainda que indiretamente, ele está tendo contato direto com o lixo. Ele está pegando o lixo com a mão. Então, esse é o sistema de coleta manual. Você migra desse sistema, que é um sistema caro, ineficiente, para um sistema mecanizado, que é o nosso. Que você tem um caminhão, aí você tem um operador do caminhão, com o braço MUC, você pega o equipamento, que é basicamente um copo dentro de um copo, né? Igual você mencionou, é quase uma caixa d'água. Até abrindo um parênteses aqui para contar uma história engraçada. Quando a gente foi fazer as instalações aqui de Brasília, a gente também fez instalações assim em regiões mais afastadas do centro. E era muito engraçado, né? Porque quando acontece uma obra pública assim no entorno, o pessoal quer saber, eles ficam curiosos, né, para ver qual tipo de novidade que o governo está implementando lá para eles.
E aí o pessoal via a instalação acontecendo, eles perguntavam, cara, o que que é isso? Aí você escutava a conversa entre eles, eles falavam, acho que é uma caixa d'água. Aí ia lá e explicava a situação e tudo mais. Mas enfim, fecha parênteses aqui. Voltando para o sistema de funcionamento. É basicamente um copo dentro de um copo. Então você tem o contentor semi-enterrado, né? E você tem a cápsula interna. A Uhum. cápsula externa, ela evita que vaze chorume para o solo, enfim, que entre água também no equipamento. Ela tem essa função. E aí o equipamento interno, que é uma cápsula, ela levanta, sai do equipamento, o fundo dela abre embaixo, sobre o caminhão, o lixo cai todo no caminhão, você fecha e coloca no lugar. Então, basicamente, esse é o sistema de funcionamento. De novo, é o mesmo equipamento de superfície, que é aqueles contêineres metálicos, enfim, esses equipamentos comuns que a gente vê aí nas grandes cidades, basicamente, né? Só que feito de uma forma muito mais eficiente. Igual eu mencionei lá no início, né? É mais lixo em menos espaço. Então você pega aquele lixo que antes estava exposto, igual você também mencionou, né? Aquele lixo que antes se acumulava numa esquina e que a população às vezes cruzando a calçada tinha contato com aquele lixo, você acumula ele todo de uma forma segura e limpa num equipamento só. Sobre o benefício de você utilizar os contentores, né, uma solução parecida nas cidades, que aí você minimiza a contaminação do solo em lençóis freáticos, você armazena os resíduos de forma segura e limpa, né? A outra coisa é a questão da redução do custo de logística, né, que aparentemente, você pode até explicar melhor, ao invés do caminhão de lixo passar todas as vezes ali, ele consegue espaçar mais o tempo para recolher esse lixo, é isso? Também, né, eu não sei como é que funciona, mas assim, tem um impacto até para as pessoas que fazem essa coleta nas ruas, porque elas podem ir lá diretamente e fazer a coleta. É possível isso, Victor, ou não? A pessoa que passa nas ruas fazendo a coleta de reciclável, ela consegue ter acesso ao container ou não? Olha, é possível sim, mas o interessante, pensando naquela gestão integrada de resíduos, é que esse resíduo seja coletado por alguém, é claro, mas destinado a uma cooperativa, né? Então, se de Entendi. repente o município ou a prefeitura quiser dar um caminhão, ou se a própria cooperativa de catador tiver um caminhão adequado para o sistema de coleta, aí não tem problema nenhum. Por exemplo, o caso de Niterói, né? Foi possível fazer a implementação da coleta seletiva lá. Lá se colocou um equipamento para orgânico, um Uhum. equipamento para lixo seco, reciclável, e um equipamento para vidro, salvo engano. Então, você já dá para a Legal. população, lá na ponta, um local de descarte em que você já faz a segregação desse lixo, desse resíduo, porque ali ainda tem muito valor, né? Quando a gente olha para aquele É. dado lá de 16% do lixo ainda está sendo destinado de forma inadequada, a gente está falando de talvez milhares de toneladas que poderiam ser reinseridas na cadeia de valor, e isso tudo gera receita para o catador, esse dinheiro, esse resíduo volta para a cadeia de valor, isso gera dinheiro, isso gera mais impostos, entende? Então, assim, o governo, inclusive, está deixando, ou seja, muito dinheiro na mesa, está perdendo receita, porque ele não está proporcionando lá na ponta, para o munícipe, né, para o cidadão, um local de descarte adequado. A gente tem É que isso fazer essa mesmo. separação lá na ponta da cadeia, A entendeu? Ângela, até, minha amiga Ângela Quintanilha até comentou aqui, né, que o vidro ele não é reciclado em São Paulo devido ao descarte incorreto. Sim, Exatamente assim, poucos lugares em São Paulo, aqui em São Paulo, né, hoje eu estou em São Paulo, poucos lugares em São Paulo têm a possibilidade de fazer o descarte correto, né? Eu tinha um apartamento, eu tenho um apartamento na Moca. No mesmo bairro, ano retrasado, morava em outro apartamento. Esse outro apartamento não tinha nada de reciclagem, esse já tem. Então, e outra coisa, tem a questão do aprendizado, né? As pessoas às vezes não sabem separar. você estava falando que muitas Victor, vezes eu o não sei se lixo você não. pegou a pergunta aqui do Milton. Não, desculpa, se você puder repetir, por favor? Do descarte, né? Aí depois tem a pergunta do Milton aqui, que ele pergunta como que funciona a limpeza Entendi. do contentor, né? Qual foi a primeira pergunta antes da do Milton? Teve alguma? Não, 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 não. Antes do Milton só foi uma observação que o descarte, as pessoas não descartam corretamente, né? Ah, sim. Tem esse problema também de educação, né, do descarte. Educação é um ponto muito importante. Assim, eu até tinha citado
alguns pilares que eu considero aqui fundamentais para a gente mudar esse cenário, e um deles é a educação, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente também não tem a descarte adequado de vidro. A gente não tem a reciclagem de vidro aqui em Brasília. E falando um pouquinho, antes de responder a pergunta do Milton, sobre a importância da educação ambiental. Hoje, muito do que eu percebo aqui no cenário de Brasília é que as pessoas não fazem a separação do lixo em casa porque elas acham que a coleta seletiva não funciona. Elas acham que o caminhão passa, coleta, mas leva o lixo para o mesmo lugar, o que é um equívoco, né? Aqui em Brasília a gente tem, sim, cooperativa de catadores. O SLU, que é o órgão responsável pela coleta desses lixos aqui, ele tem dias separados, tem o dia da coleta dos rejeitos, o dia dos orgânicos e o dia da coleta seletiva. E o caminhão da coleta seletiva, ele na verdade ele vai para a cooperativa de catador. O que acontece é que as pessoas não fazem a separação em casa, e aí esse caminhão que deveria coletar um lixo reciclável, ele acaba coletando um lixo misto, ou até mesmo orgânico, leva isso para a cooperativa, chega lá, a cooperativa faz a separação, o SLU tem que fazer o transbordo de todo aquele material que não é utilizado. Então acaba ficando até mais caro, justamente porque as pessoas também não fazem a separação. Mas falando agora sobre a limpeza do equipamento, né? É muito simples, né? Por ele ser um material estanque, ou seja, que não vaza chorume e tudo mais, primeiro que o fundo do equipamento, é importante mencionar isso, né? O fundo do equipamento que é retirável, ele é feito em forma de bandeja. Então, todo o acúmulo de chorume, ele fica acumulado ali dentro do equipamento, mas ele não vaza para aquela parte externa, que é estanque. Então, o chorume, ele é depositado sobre o caminhão. E aí o caminhão, obviamente, ele vai para um local de descarte adequado, que trata esse chorume e tudo mais. Eventualmente, se acontecer de vazar um pouco de chorume no material, aí o risco ambiental é zero, porque o material é estanque. E é muito fácil, é como se fosse um sistema de aspiração mesmo. Pensa naquele caminhão eu não sei se tem em São Paulo, aqui em Brasília tem. É um caminhão de varrição pública que ele tem Sim. como se fosse um aspirador de pó. Ele vai limpando, varrendo o resíduo da rua. E você consegue fazer um caminhão com um sistema inverso, né? Ou seja, ao invés dele... na verdade, é isso mesmo. Ele aspira aquele lixo que está ali dentro, inclusive os resíduos, o chorume e tudo mais, e dá a destinação adequada para o chorume, que é tratado no final. Legal. Meu pai mandou uma pergunta aqui, o seu Rubão. Beijo, pai. Opa! Qual é o prazo que o lixo fica no contentor? Mas isso daí eu acho que depende de Entendi. cada região, né? A demanda da região, o tamanho, porque aí às vezes a Sim, prefeitura tem que passar lá todo dia, às vezes pode esperar aí 5 dias. Acho que depende da demanda, né? Foi até importante quando são você essas falar da cidades. Europa, Victor. Foi até importante você falar da Europa. Eu lembro que quando eu fui para Paris, tinha os containers, assim, você não vê lixo em lixeira na rua, né? As empresas, elas têm os containers, aqueles containers mesmo, o caminhão chega lá, puxa, joga para dentro e devolve, né? Que é um pouco diferente da solução de vocês, né? Porque assim, é parecido, mas é diferente, porque é diferente porque vocês, parte fica enterrado, né, do Sim. contenedor de vocês. Qual é a diferença de ficar com essa solução que Paris usa? Olha, existem... Porque não, na verdade, assim, eu acho que a É, pergunta é assim, por que não deixar solto ali o container? entendi. Tem alguma explicação? Aqui em Brasília, por exemplo, aquele container metálico ou de plástico que ele fica exposto, né? Geralmente fica ali próximo de um prédio, algum comércio, algo do tipo. O problema desse lixo é que, apesar dele não estar em contato direto com o solo, ele está, de certa forma, armazenado, ainda assim, você retirou ele de vista, mas ele ainda está ali, entende? O que eu quero dizer é muito fácil de alguém ter acesso àquele lixo. Aqui em Brasília, a gente tem um grande problema com catadores informais. Então, aquele lixo está naquele container Tá. pequenininho, o catador ele vai lá, força o container. Então, isso é até um dado interessante, que aqui em Brasília está se estudando a possibilidade de migrar desses containers direto para um contentor semi-enterrado, porque você evita de todas as formas o contato direto com o lixo. Então, voltando para o exemplo que eu estava dando. Aquele catador informal,
que sobrevive no meio do lixo mesmo. Ele vai abrindo um saco de lixo, rasgando, pegando latinha, pedaço de papelão, para isso tudo levar para reciclável e retornar em dinheiro para ele. Estava tendo um índice muito grande de acidentes. Então o cara forçava a tampa do equipamento e acabava se machucando. Então, assim, apesar de ser uma forma melhor do que o lixo exposto na rua, ainda assim não é o melhor sistema. E estava até conversando com um amigo agora há pouco, está se formando em engenharia ambiental. Ele mencionou um case do Japão, que no Japão se usa containers, salvo engano, eu não vou lembrar o nome, mas é não estacionários, que é um caminhão, e aí ele vai para determinada região, deixa um equipamento lá de alto volume, quase aquele container marítimo, digamos assim, e aquele container vai ficar ali, digamos, na quarta-feira, das 8 às 10 da manhã. Então a população, a gente está falando, claro, do Japão, né? Mas a população ali tem essa educação de que eles vão ter aquele prazo, aquela janela de tempo ali para colocar o lixo que eles geraram ao longo da semana. Enquanto isso, aquele caminhão pega um outro container, leva na base lá de transbordo, pega um outro container vazio lá na base, volta, entendeu? Busca esse aqui, a população já encheu, e assim vai trocando. Vai deixando esse equipamento de ponto em ponto. Então, assim, depende muito do container, do contexto, perdão. Por quê? Por que eu citei o caso do Japão? O Japão é um país com uma área geográfica pequena, então a solução que eles encontraram foi verticalizar a cidade. É muito prédio. Já que é tudo prédio, o que eles fazem? Escondem toda a infraestrutura para baixo. Então lá não seria fácil você, por exemplo, fazer uma instalação de um semi-enterrado, porque toda a tubulação da cidade está passando embaixo do solo. É metrô, tubulação de água, águas pluviais, energia elétrica. Então, eu não posso afirmar que o contentor semi-enterrado ele é a melhor solução para todos os casos. Tem que ser avaliado caso a caso. Mas no Brasil... Lá no Japão, eles aproveitam cada centímetro possível, né? Eu acho que a gente perdeu seu áudio, Victor. Não. Deu algum probleminha aí no seu áudio. Não, não tá. Vamos ver se agora vai. Agora voltou. Não, legal. Ô, Victor, a gente tem uma pergunta aqui do Ricardo, até quase já no tempo para a gente encerrar, para finalizar. Ele pergunta ao Ricardo Afonso, como vender essa solução para as prefeituras? E aí eu complemento a pergunta dele, assim, como que a gente consegue resolver o problema do descarte irregular de lixo nas cidades? Se você puder abrir custos da solução, como que a gente consegue ampliar esse projeto de vocês, que é muito bacana, para a gente não resolver de vez que é muito difícil, mas assim, melhorar muito a vida das pessoas nas cidades na questão do descarte irregular. Olha, essa pergunta de como resolver o problema do descarte, isso aí é a pergunta de $1 bilhão. A pessoa que aparecer com ela aqui no Brasil vai, assim, tá com a vida feita. Mas eu tinha mencionado lá atrás para você alguns pontos importantes que eu considero serem fundamentais a gente trabalhar em cima deles para tentar mudar esse cenário. O primeiro, igual alguém mencionou aí agora há pouco, acho que foi até o seu pai, né? É a educação. Não adianta a gente oferecer a solução, trazer novas tecnologias, se essa educação ambiental de fato não acontecer. Por quê? Igual o caso de Brasília aqui que eu mencionei. Ainda existe a crença, dentre os cidadãos aqui de Brasília, de que a coleta seletiva ela não funciona, o que é um equívoco. E não é feito nenhum trabalho para desconstruir isso, entende? Então, primeiro ponto, educação. Esse trabalho tem que ser feito e começar lá na base, dos nossos filhos para cima, né? Da base da pirâmide para o topo. Segundo, meios de comunicação. Hoje, a informação ela é muito pouco divulgada, né? Hoje você quer saber de alguma coisa sobre a gestão de resíduos sólidos, é muito difícil encontrar essa solução. Aqui em Brasília, o SLU lançou um aplicativo em que eles disponibilizam, né, na palma da sua mão, esse é o slogan da campanha, todas as informações sobre a coleta de lixo. Então, você trabalhar novos meios de comunicação é interessante. Segundo, o poder público, né? Terceiro, perdão, o poder público. Acho que o desejo de inovação
ele tem que partir principalmente do poder público. A gente vê muito pouco interesse em mudar esse cenário ainda. Eu não consigo nem especular o motivo aqui de qual razão não há esse interesse em mudar o cenário do lixo. Porque o lixo, ele é um problema gravíssimo, né? Da mesma forma que ele elege um candidato, ele pode derrubar aquele cara. Fala para um prefeito e amigo seu parar de coletar o lixo dele na cidade, cara. Em 2 meses aquilo vira um caos. Então, deveria ter um maior interesse do poder público, do setor público, em resolver essa situação. E também, falando um pouco sobre o poder público, já passo também a palavra para o setor privado, que somos nós. A gente tem que achar alguma forma de desburocratizar o cenário para facilitar a implementação de novas soluções. Hoje, lá fora, existem muitas soluções, mas as leis ambientais aqui no Brasil ainda são muito amarradas para essa parte de inovação ambiental. A gente está vendo, começando a ver uma mudança aí, né? Então, eu sou um cara muito esperançoso para o futuro aqui do Brasil no que diz respeito a questões ambientais. Eu acho que a gente ainda vai ver muita mudança acontecendo aí nos próximos anos. E, claro, a sociedade civil que tem que se engajar de uma forma positiva. A gente não pode achar que se eu coloquei o lixo ali na porta da minha casa e ele foi coletado, meu problema acabou. Isso é um equívoco. E a sua outra pergunta, né, sobre valores. Como é que eu posso levar isso para o município? Essa pergunta é bem interessante também. Hoje, a nossa solução, ela ainda é um pouco cara, eu confesso, mas preço é diferente de valor. Né? Eu gosto de deixar isso sempre muito claro. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Eu acho que pensando no ponto de vista de todos aqueles ganhos que a nossa solução tem a oferecer, eu acho que vale o investimento. Até esse amigo engenheiro ambiental aí que eu mencionei agora há pouco, estava assistindo aqui a nossa live, um abraço para ele. Eu fiz uma planilha com ele em que a gente estima que implementando a nossa solução, o tempo de retorno sobre esse investimento é de no máximo 36 meses. Então não é um gasto, é um investimento. A gente tem que, como sociedade civil, exigir umas melhores condições, né, para a situação ambiental, principalmente para o descarte do lixo, porque o mais importante é que o poder público, buscando no setor privado novas soluções, ofereça ao cidadão locais de descarte apropriado. Então não adianta assim, você investir em software lá na ponta, investir em tecnologia de coleta, lá na ponta da cadeia, porque o problema, a alternativa, na verdade, para essa solução, para esse problema, a solução está aqui na ponta, que é na separação, que é na não geração, começa por aí. Dos resíduos gerados, você reduzir, reutilizar e dar a esses resíduos gerados, após a segregação, o seu descarte apropriado. Então, eu acho que esse trabalho ele tem que partir muito mais hoje da sociedade civil, em pedir aos seus deputados, né, aos seus vereadores e aos seus representantes, de fato, que busquem por essas soluções no mercado. Existem muitas aí interessantes, mas, como eu falei, existe pouco interesse em mudar o cenário. Mas eu tenho esperança de que a gente vai ver muita mudança aí com essa renovação política que está acontecendo no nosso país. É importante. Eu sou um cara que sou apaixonado por soluções GovTech, né? Antes de ontem fiz também uma live com o Fabrício da Horus. Ele tem uma solução, né? Não sei se você viu, ele tem a solução ali para a gente monitorar desmatamento, a ocupação irregular por drone, né? Então, assim, a gente tem que ir atrás das cabeças pensantes, quem coloca a mão na massa mesmo para a solução do Brasil e fazer acontecer, né? Porque se a gente deixar ele mais do mesmo, aquele sistema padrão do caminhão de lixo chegando lá e aí tem um problema naquele contrato, o cara não coleta, ou às vezes, né, muitas vezes você tem um problema que aquele caminhão não chega até a região, ou quando chega está com atraso. A gente tem que buscar soluções com empresas sérias para resolver os problemas do país, né? Então, quero te dar o parabéns aí, que você toda a sua equipe tenha aí sucesso nessa empreitada, para vocês conseguirem expandir o máximo que vocês puderem aí no Brasil, para as cidades brasileiras, o projeto de vocês. E queria deixar aberto aí para você deixar uma mensagem final para as pessoas, mesmo porque depois esse vídeo vai vir e a gente sabe que muitos municipais vão assistir esse vídeo. Então, eu acho que é para os gestores municipais.
Não, em primeiro lugar, agradeço aí a sua disponibilidade também, pelo tempo e pela oportunidade de poder levar a nossa mensagem ao maior número de pessoas possível. E, de novo, assim, eu sou um cara que tem muita esperança no futuro do Brasil, sou um jovem empreendedor e quero continuar levando esse desejo, essa sede por inovação para todas as cidades do Brasil. Eu acho que a nossa solução, ela acaba sendo uma vitória para todos, assim. A gente precisa disso, e mais do que isso, o Brasil precisa buscar inspiração aonde isso está dando certo. Quando a gente pega a Alemanha, Bélgica, enfim, outros países aí lá da Europa, o lixo lá ele já não é mais um problema tão grave assim. Continua sendo um problema, é claro. Mas lá eles já conseguiram encontrar formas de fazer um aproveitamento muito grande de todos os resíduos que são gerados. Isso volta como valor para a sociedade como um todo, né? A gente sempre pensa muito em futuro, a gente quer deixar para os nossos filhos e para as nossas gerações futuras um mundo melhor. Mas até que ponto a gente está fazendo esse trabalho, entende? Então a gente precisa começar a buscar novas soluções, a gente precisa começar a pensar em fazer um investimento hoje para colher lá na frente. Então, basicamente essa mensagem assim, que eu quero deixar, não quero fazer nenhum pitch comercial aqui, quero deixar essa mensagem de renovação e de esperança. Eu acredito muito que o Brasil ainda vai ser uma potência nesse segmento, porque a necessidade faz o homem, né? A gente tem esse clichê aí, esse jargão público. A necessidade faz o homem. E hoje a necessidade tá virando urgência aqui no Brasil. Então, eu acredito que nesse cenário de urgência e de necessidade, a gente ainda vão surgir muitas GovTechs aí que vão despontar como líderes de mercado e a gente vai conseguir resolver esse problema. Eu tenho muita fé ainda, muita esperança no futuro do nosso país. É isso aí. Victor Faria, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, sucesso. Brigadão, um grande abraço e sucesso na sua jornada também. Obrigado, a gente precisa de mais pessoas como você, postas a renovar o cenário. Valeu, brigadão, um abraço, boa noite. Outro, se cuida.